Boletim da Copa, com Joselito Santos. Fala, meus amigos, tudo certo? Estou chegando mais uma vez na área aqui do Momento da Copa em Sabe Caxias, no YouTube, no Facebook e também no Instagram. Hoje nós vamos conhecer os 16 palcos da Copa do Mundo, ou seja, os 16 estádios, sendo 11 nos Estados Unidos, 3 no México e 2 no Canadá. São 3 sedes, então nos 3 países estarão os estádios que estarão compondo a Copa do Mundo de 2026. Iniciando pelo Estádio Azteca, ele tem uma capacidade de 83 mil pessoas, fica localizado na Cidade do México. No México, ele foi inaugurado em 1966. Ao lado do Maracanã, no Rio, o único estádio a receber 2 finais da Copa do Mundo, 1970 e 1986. Passou 2 anos em reforma. Receberá 5 jogos, sendo que um deles já aconteceu: México e África do Sul, Uzbequistão e Colômbia, Tchequia e México, um dos jogos da segunda fase e também um dos jogos das oitavas de final. Seguindo, vamos para Mercedes-Benz Stadium, capacidade 75 mil pessoas. Fica em Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Inaugurado em 2017, casa dos Falcons da NFL e do United da MLS. Chama atenção pelo teto com a abertura em formato de catavento. Receberá 8 jogos: Espanha e Cabo Verde, Tchequia e África do Sul, Espanha e Arábia Saudita, Marrocos e Haiti, Congo e Uzbequistão, um dos jogos da segunda fase, das oitavas de final e também da semifinal. Seguindo, temos o Lincoln Financial Field, capacidade para 69 mil pessoas. Se localiza na Filadélfia, Pensilvânia, nos Estados Unidos. Inaugurado em 2003. Localizado em uma região com demais arenas esportivas. É a casa do Eagles da NFL. Recebeu Barcelona e Manchester United na abertura. Receberá 6 jogos: Costa do Marfim e Equador, Brasil e Haiti, França e Iraque, Curaçao e Costa do Marfim, Croácia e Gana e um dos jogos das oitavas de final. Gillette Stadium, capacidade para 65 mil pessoas. Se localiza em Boston, Massachusetts, Estados Unidos, inaugurado em 2002. E estádio em que os Patriots da NFL e o Revolution da MLS mandam os seus jogos. Conta com um farol de 360 graus no topo do estádio. Receberá 7 jogos: Haiti e Escócia, Iraque e Noruega, Escócia e Marrocos, Inglaterra e Gana, Noruega e França, um dos jogos da segunda fase e um dos jogos das quartas de final. O estádio Akron, 48 mil pessoas é sua capacidade. Se localiza em Guadalajara, Jalisco, no México, inaugurado em 2010. Construído em design semelhante ao de um coliseu. É a casa do CD Guadalajara, arquirrival do Chivas. Foi sede da Copa do Mundo Sub-17 em 2011. E recebeu os Jogos Pan-Americanos do mesmo ano. Receberá 4 jogos: Coreia do Sul e Tchequia, México e Coreia do Sul, Colômbia e Congo, Uruguai e Espanha. O 880 Stadium, 94 mil pessoas é a sua capacidade. Se localiza em Dallas, no Texas, nos Estados Unidos. Inaugurado em 2009. O estádio dos Cowboys da NFL está no Guinness Book para abrigar o maior telão de alta definição do mundo, mais de 1.000 metros quadrados. Receberá 9 jogos: Holanda e Japão, Inglaterra e Croácia, Argentina e Áustria, Japão e Suécia, Jordânia e Argentina, 2 jogos da segunda fase, um dos jogos das oitavas e um dos jogos da semifinal. O NRG Stadium, capacidade para 72 mil pessoas. Houston, Texas, Estados Unidos, inaugurado em 2002. Localizado em um complexo que abriga inúmeros eventos esportivos. Foi o primeiro estádio da NFL, Houston Texans, a ter teto retrátil. Receberá 7 jogos: Alemanha e Curaçao, Portugal e Congo, Holanda e Suécia, Portugal e Uzbequistão, Cabo Verde e Arábia Saudita, um dos jogos da segunda fase e um dos jogos das oitavas de final. Guerra Field at Arrowhead Stadium, capacidade 73 mil pessoas.
Se localiza em Kansas City, Missouri, nos Estados Unidos, inaugurado em 1972. Estádio mais barulhento do mundo, a casa dos Chiefs, da NFL. Registrou 142,2 decibéis em 2014 e entrou para o Guinness Book. Receberá 6 jogos: Argentina e Argélia, Equador e Curaçao, Tunísia e Holanda, Argélia e Áustria, um dos jogos da segunda fase e um dos jogos das quartas de final. O estádio BBVA, capacidade 53.500 pessoas, se localiza em Monterrey, Nuevo León, México, inaugurado em 2015. Apelidado de O Gigante de Aço, é considerado uma maravilha moderna pelos locais. Casa do Monterrey na Liga MX. Receberá 4 jogos desse estádio: Suécia e Tunísia, Tunísia e Japão, África do Sul e Coreia do Sul e um dos jogos da segunda fase. SoFi Stadium, capacidade 70.000 pessoas. Se localiza em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. Inaugurado em 2020. O mais novo e mais caro entre todos os estádios da Copa do Mundo. É a casa do Rams e dos Chargers, ambos da NFL. Receberá 8 jogos: Estados Unidos e Paraguai, Irã e Nova Zelândia, Suíça e Bósnia-Herzegovina, Bélgica e Irã, Turquia e Estados Unidos, 2 jogos da segunda fase e um dos jogos das quartas de final. MetLife Stadium, 82.500 pessoas é sua capacidade. Se localiza em Nova Jersey, Estados Unidos, inaugurado em 2010. Os Giants e os Jets, ambos da NFL, são os mandantes no estádio que recebeu a final da Copa América Centenária de 2016 e da Copa do Mundo de Clubes de 2025. Receberá 8 jogos: Brasil e Marrocos, França e Senegal, Noruega e Senegal, Equador e Alemanha, Panamá e Inglaterra, um dos jogos da segunda fase, um dos jogos das oitavas de final e a grande final. Hard Rock Stadium, capacidade 65.000 pessoas. Se localiza em Miami, Flórida, Estados Unidos. Inaugurado em 1987. Estádio dos Dolphins da NFL, que recebe o GP de Miami de Fórmula 1, o Miami Open de tênis, entre outros eventos esportivos. Receberá 7 jogos: Arábia Saudita e Uruguai, Uruguai e Cabo Verde, Escócia e Brasil, Colômbia e Portugal, um dos jogos da segunda fase, das quartas de final e o jogo do terceiro lugar. Levi Stadium, 71.000 pessoas é a sua capacidade. Santa Clara, Califórnia, nos Estados Unidos é a sua localização. Foi inaugurado em 2014. Abrigou o último Super Bowl, a grande final da NFL. Apelidado de Casa dos Giants, onde é o San Francisco 49ers costuma atuar. Receberá 6 jogos: Catar e Suíça, Áustria e Jordânia, Turquia e Paraguai, Jordânia e Argélia, Paraguai e Austrália e um dos jogos da segunda fase. Lumen Field, capacidade 69.000 pessoas, se localiza em Seattle, Washington, Estados Unidos, inaugurado em 2002. Um dos estádios mais hostis para os adversários da NFL. É a casa dos Seahawks e os Sounders da MLS. Também mandam partidas no local. Receberá 6 jogos: Bélgica e Egito, Estados Unidos e Austrália, Bósnia, Herzegovina e Catar, Egito e Irã, um dos jogos da segunda fase e das oitavas de final. BMO Field, 45.000 é a sua capacidade. Se localiza em Toronto, Ontário, no Canadá. Inaugurado em 2007. Estádio em que Toronto FC manda os seus jogos. Apesar de canadense, o time disputa a Major League Soccer, a MLS, principal liga americana de futebol. Receberá 6 jogos: Canadá e Bósnia-Herzegovina, que inclusive já aconteceu, Gana e Panamá, Alemanha e Costa do Marfim, Panamá e Croácia, Senegal e Iraque, um dos jogos da segunda fase. Para fechar dos estádios, o BC Place Stadium, capacidade 54.000 pessoas. Localização fica em Vancouver, British Columbia, no Canadá, inaugurado em 1983. Local da final da Copa do Mundo Feminina de 2015, casa da seleção canadense. O Vancouver Whitecaps, da MLS, manda jogos no estádio. Receberá 7 jogos: Austrália e Turquia, Canadá e Catar, Nova Zelândia e Egito, Suíça e Canadá, Nova Zelândia e Bélgica, a segunda fase,
e um dos jogos das oitavas de final. Bom, meus amigos, a última curiosidade que nós temos é sobre a bola da Copa do Mundo, a bola Trionda. A redonda produzida pela Adidas carrega as cores dos 3 países. O vermelho representa o Canadá, o verde o México e o azul os Estados Unidos. Já o nome significa 3 ondas e celebra a primeira Copa organizada por 3 nações. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar neste boletim aqui diretamente de Sabe Caxias, com informações do momento da Copa, Joselito Santos. Boletim da Copa, com Joselito Santos.